Louvado seja Deus. Queremos apresentar o evangelista velho anciano Chico. E ele tem um problema grave de saúde, até que eu estava bem desenganeiro. Eu não, mas ele desenganeiro. Entendeu? Mas graças a Deus que Deus que recebe mandou uma palavra, só uma palavra, resolveu a causa. Amém? Então Deus que você recebe também. Então ele veio aqui hoje para dar testemunho a respeito que eu pedi oração aqui, sempre pedi oração aos irmãos e orava, mas eu dizia a Deus que eu queria a restauração dele. E com ele veio o casal, o Verso e a sua Kleber, e minha esposa, se coloca de pé, e o cooperador também, sargento militar. Aqui é o soldado, a irmã também militar. E o velho está fora, viu? Você está fora. Ele tem uma esposa daí. Louvado seja Deus. Peço que ele se coloque em pé para dar um bem-vindo ao Hélio, ao sargento, que é amigo, irmão, cooperador de Deus e esposo. Diga comigo. Sejam bem-vindos. Sigam-se bem. Esta é a sua igreja. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar. Aliás, permaneça de pé. Vamos ver o velho para que ele tem para falar. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando a ocasião, abra seu livro, por gentileza, livro dos Salmos. Salmos, de número 66, verso 16, 17, 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vinde ouvir, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu do coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vamos ver mais uma vez esse texto? Esse texto é muito importante. Mais uma vez diz assim: vinde ouvir, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Podeis sentar, irmãos, meditando nesse texto, por gentileza. Para mim é uma honra, queridos, retornar a esta casa, que eu também considero como a minha casa, tão por certo porque o pastor Isaías tem sido não apenas um amigo, mas um pai, por consideração, que tem cuidado não só de mim, mas também da família, desde o primeiro dia que eu conheci essa família, pastor Isaías, a sua esposa e irmã Lúcia, as filhas Jeane e Gelima, o filho Jasaías, Joquitã e Gessé. Muitas das vezes eu estava na casa pastoral ali em Maceió,
ali no estacionamento, e a irmã Lúcia, quando me via, eu sentia aquela preocupação no seu semblante quando ela via eu na situação que eu estava, entre a vida e a morte. Mas graças a Deus, Deus decidiu me dar a vida, e eu venci a morte. Pela permissão de Deus. O motivo, querido, de eu chegar até aqui, esse carinho que o pastor abriu esse espaço na cidade de São José das Lajes, e também pelas orações que esta igreja oraram por mim, pelo carinho de cada crente, de cada irmão, pelo apoio nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não esqueço de uma vez que eu vim para cá, eu até dei uma palavra como se eu não estivesse enfermo, mas eu estava correndo risco de morrer. E a igreja sentiu, se comprometeu em orar, e Deus ouviu a oração dos irmãos. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava ali trabalhando na cidade de Santana do Ipanema, em um povoado por nome de Caracol, aonde eu pastoreava aquela igreja. Mais ou menos 2 anos que eu estava ali, eu senti um problema de saúde. Para mim, eu achava que não era tão grave, sentindo aquelas dores no lado direito do abdômen. Perdendo peso, fui ao médico. E o médico fez todos os exames e disse para mim que não tinha nada, era problema psicológico. Eu voltei para casa, voltei às atividades, pois as dores não passavam e eu continuava perdendo peso. Procurei outro médico em São Miguel dos Campos, com o apoio do pastor Esvaldo Nunes e do pastor Jairo Clementino. Me dando o apoio daquela cidade, fiz alguns exames. Conheci uma médica apresentada pelo pastor Jairo Clementino, por nome de doutora Marta. E ela fez os procedimentos dos exames, e eu fui acometido dos exames de uma gastrite crônica e inflamação no duodeno, uma parte entre o estômago e o intestino. Ela passou a medicação, eu tomei, mas eu continuava sentindo os mesmos sintomas. Daí ela repete outros exames, e dos outros exames que vieram, começou a coisa a complicar. Apareceu, foi detectado que eu estava com a hepatite C. Segundo a medicina, é uma doença grave que afeta o fígado, e é uma das doenças que muito mata as pessoas, não só no Brasil, como praticamente em alguns continentes do mundo. Além da hepatite C, irmãos, também apareceu um verme, por nome conhecido, nome popular de cistosoma. E daí a coisa começou a complicar. Eu me lembro que quando eu entrei na sala da médica, minha esposa ficou fora em um carro com alguns amigos ali, um pastor e a esposa. E quando eu volto da sala da médica, um pouco triste, e eu disse para minha esposa: vamos embora, pois a coisa complicou. Ela disse: qual foi a resposta da médica? Eu disse: a médica disse que eu corresse contra o tempo. E aí eu tinha que correr contra o tempo para conseguir o tratamento da hepatite C. Fez alguns exames. Cheguei a Maceió, contei o caso para o meu pastor, o pastor José Antônio dos Santos, pastor presidente das Assembleias de Deus do Estado de Alagoas. Daí, irmãos, ele resolveu me levar para a capital,
para começar os procedimentos do tratamento. Só que o tratamento que eu estava para fazer era um tratamento rigoroso, difícil, pois o hospital do HDT estava pegando as pessoas para esse tratamento. Era raro uma pessoa conseguir uma vaga para aquele tratamento, devido que estava passando alguns processos aquele hospital de doenças tropicais, conhecido como HDT. Mas por motivo do pastor Jair conhecer um dos diretores do hospital, conseguiu me encaixar no tratamento. Mas aí eu já estava perdendo peso, ficando fraco, não estava aguentando mais a força da doença. Me internaram no hospital de São Miguel dos Campos. Chegando naquele hospital, já debilitado, sem força, continuaram outros exames. Eu já ali na mesa, aliás, na cama, naquele leito do hospital, fazendo os exames, foi detectado que ele estava com mais 7 pedras nos rins e um problema na vesícula. Segundo os médicos, diziam que era mais complicado, porque além dessas doenças, estavam aparecendo outras. Inclusive, querido, quando eu conto isso, as pessoas até pensam que é algo sério, pois uma pessoa só com tanto problema ao mesmo tempo, mas foi uma grande verdade. E os irmãos sabem, conhecem a história, e eu tenho os exames em casa. E aqueles médicos que olhavam naquela sala onde eu estava internado, um dizia para o outro: o caso dele é complicado, eu não vou pegar. E comecei a ser passado de médico para médico. E eu cheguei a perder as forças, não andava no hospital, perdi as forças dos braços, das pernas, a força da voz, e estava morrendo aos poucos. Mas ali os pastores e amigos iam para o hospital orar. Eu me lembro quando ele estava ali naquela situação, minha esposa chorando, e muitas pessoas sabiam que eu não tinha mais jeito. E os médicos chegou a dizer para ela que o meu caso era tão sério que, segundo a medicina, não podia fazer nada. E algumas pessoas que se aproximavam da Luciana diziam já que ela iria ficar viúva. É tão certo que nesse período que eu estava no hospital, uma das minhas irmãs tinha feito um contrato com a funerária. E a funerária foi até a minha residência conversar com a minha esposa para fazer um plano funerário rápido, porque aí eu não iria dar prejuízo para a família. E a minha esposa, chorando, mandou aquele homem embora e disse que não ia fazer, porque ela acreditava que Deus podia me levantar. Foi feito todo aquele tratamento ali naquele hospital, mas para hepatite C, aquele hospital não tinha capacidade para o tratamento. O pastor Osvaldo foi lá, fez uma oração, me ungiu com óleo. Uma irmã que morava em São Miguel dos Campos, era zeladora do hospital, trabalhava limpando o chão do hospital. Se aproximou da minha esposa, um pouco meia trêmula, porque via muita gente entrar e ela, se sentindo inferior, se aproximou da minha esposa e disse: moça, eu não me conheço, mas eu estava limpando aqui o chão do hospital e Deus falou comigo e eu quero lhe dizer uma palavra. Deus mandou lhe dizer que seu esposo não vai morrer. Não se preocupe que ele não vai morrer. Os pastores entraram, oraram, Deus me deu as forças ali naquele hospital, e eu saí daquele hospital para a cidade de Maceió e fui para o hospital do HDT. Chegando no hospital, começamos os outros exames. De acordo com alguns exames, eu tinha que fazer às pressas um tratamento muito sério. E tinha que fazer uma biópsia para saber qual tipo de hepatite que eu tinha, aliás, a quantidade de vírus que eu tinha no meu sangue. Foi feito
o exame, mas a biópsia, na hora de fazer, a máquina quebrou. E era muito caro. E ali a minha vida ficou mais arriscada, porque eu não tinha dinheiro para pagar o exame. Deus usa o meu pastor presidente, pastor José Antônio dos Santos, resolveu, junto com a igreja, pagou o tratamento e eu fiz um exame, aliás, a biópsia do meu filho. No dia da biópsia, quando eu estava internado no Hospital das Clínicas, apareceu outra doença. Foi detectado que eu tinha uma hérnia no umbigo. As pessoas que andavam comigo diziam: você não tem jeito, não tem como escapar. Cada vez que faz exame aparece uma coisa. E eu dizia dentro de mim: Deus, por que tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? E Deus ficava silêncio comigo. Eu não entendia por quê, pois eu estava bem no trabalho, na igreja, no Caracol, onde eu trabalhava com o maior carinho. Eu não fazia questão do lugar que eu estava, apesar de ser difícil, mas eu amava o trabalho que eu fazia. E a doença veio de repente. Eu tinha menos de um ano que eu tinha perdido a mãe, tinha morrido. Pouco tempo que eu tive um acidente, bati com um carro. E de repente veio tudo isso. E Deus ficava em silêncio comigo. Fiz o tratamento, fiz a cirurgia, as duas. Volto para casa e fiquei entre casa e o hospital. Eu passava 2, 3 dias sem ir ao banheiro. O meu testemunho não vou me acanhar em revelar um segredo. 3 dias, 4 dias sem ir ao banheiro, eu tinha que ir para o hospital do HDT, tomar lavagem, para poder aliviar as dores que eu sentia. Era tanto sofrimento, irmãos, que a minha esposa perdeu tanto peso, que quem via a minha esposa tinha pena mais dela do que de mim. E os meus filhos, os irmãos sabem, quem tem a hepatite C, por muito é discriminado. Essa doença é um vírus que pode atingir alguém, mas para a mente de muito, de um aperto de mão pegaria. Não, é uma doença transmissível se eu dou sangue ou se eu me cortar com um objeto e alguém se cortar. Aí era arriscado. Mas por motivo de ser uma doença contagiosa, alguns amigos se afastaram de mim. Eu não tinha visita na minha casa como eu tinha antes. Amigos que pegavam na minha mão, que andavam comigo, não andavam mais. Eu passei a ficar um pouco isolado. E aí ficou difícil para mim. Quase chegando no processo depressivo. Eu ficava como um louco dentro de casa. 2 por causa dos gases, preso por causa da operação. O meu intestino, por causa da cistosoma, foi afetado. E eu tive problema de intestino, vesícula, estômago, os rins. E aí complicou a situação. Mas Deus é fiel. Eu nunca desisti de Jesus. Por mais que eu sofria, por mais que eu passava todo aquele sofrimento, uma vez eu estava operado com um pedaço de pau na mão, ia de caminho à igreja, devagarzinho. Esses 3 irmãos que estão aqui, Sargento Jefferson, Cléber e sua esposa, sabem toda a história. Por isso que é bom também ele estar aqui, acompanhou o meu procedimento, o sofrimento. Eu ia para a igreja devagarzinho, me arrastando, e o pastor parou o carro e disse: por que você vai para a igreja? Você não pode andar, é para você estar em casa deitado. E eu dizia: não, pastor, eu moro perto da igreja, sei que não posso andar, mas eu me sinto bem quando eu estou na igreja. Quem sabe Jesus pode me curar em uma oportunidade naquele culto.
Eu sabia que Jesus não tinha se afastado de mim. Por mais que as pessoas se afastavam, por mais que alguém não pegava na minha mão, por mais que alguém não sentava perto de mim, Jesus estava sentado ao meu lado e dizia: filho, por mais que você sofra com todas essas enfermidades, lembre-se de uma coisa: eu tomei sobre si todas as tuas dores, e eu estou aqui sentado perto de você, e eu creio que Jesus Cristo não me desamparou. Passei esse processo. O problema agora, irmãos, foi para enfrentar a quimioterapia da injeção. Uma injeção muito forte. Eu cheguei, irmão, a tomar 4 injeções de interferon com ribavirina. A primeira injeção eu saí do hospital como louco, tremendo, batendo dentro do carro. Eu cheguei em casa, virava de um lado para o outro e não conseguia dormir, praticamente a semana toda tendo insônia. Os olhos ficavam vermelhos, as criancinhas não suportavam o sofrimento do pai, às vezes ia para ir lá para a casa da avó. E a minha esposa naquela luta, eu dizia: Luciano, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu não vou aguentar esse processo. A injeção era tão forte que eu terminei pegando uma anemia crônica. O meu sangue passou a virar água. Foram 9 doenças, 9 doenças e uma hérnia por causa do processo da hepatite C. A minha imunidade baixou. Parecia, irmãos, você está preso dentro de 4 paredes no escuro, sem saber para onde você vai. E eu dizia: Deus, eu não vou aguentar. E Jesus dizia: você vai aguentar, porque você tem muita coisa para fazer para mim. Essa parte do meu lado direito, irmão, do meu fígado ficava um pouco inchado. Eu sentia aquele peso, tudo que eu comia me ofendia. Eu tinha que comer papa de manhã, papa de dia, papa de aveia à noite. Eu não aguentava mais de tanto sofrimento. E o que eu acho mais interessante, irmão, de tudo isso é a mulher que Jesus me deu, a esposa que Jesus me deu. Jesus é tão bom comigo que preparou uma esposa tão linda e tão abençoada. Porque o sofrimento que eu passei, se fosse alguma das que eu conheci, tinha me deixado. Alguém chegava para Luciana e dizia: o teu esposo vai morrer. E ela chegava em casa, dobrava o joelho e as crianças não diziam: Jesus, o que eu vou fazer com essas 3 crianças, Jesus? Tu sabes, Senhor, que o dia que eu te aceitei, eu sou fiel ao Senhor. Tu me deste meu esposo, nós gastamos nossa vida na tua obra. E ela no pé da cama orando, eu escutando. E ela dizia: Jesus, traz a saúde dele de volta. Jesus ouviu o gemido da minha esposa, o gemido dos meus filhos, o gemido da igreja. A injeção era tão forte, irmãos. A injeção era tão complicada que eu terminava agredindo o pastor Isaías, alguém sem querer. Eu me lembro que as pessoas, as minhas crianças se aproximavam de mim, eu não suportava estar perto dos meus filhos, só perto da Luciana. Eu fiquei de um jeito, irmãos, que quase dava depressão. Eu dizia: Luciana, tira esse menino daqui, eu não aguento, eu estou com a cabeça que vai estourar. Eu chegava a desabafar com alguém, terminava machucando por causa da força da injeção. Quem conversar com a doutora ali no HDT sabe que quem faz esse tratamento é muito complicado. Os meus cabelos caíram. Eu fiquei com 47 quilos. Glória a Deus. Tinha pastores que diziam para mim, praticamente eles dizem agora, que não tinha esperança que eu iria sobreviver. Pastor Isaías sabe, é um deles. Quem olhava para mim sabia que eu não ia sobreviver. Os médicos, um dia eu não esqueço, uma doutora no hospital, eu estava com a minha esposa, ainda operado, cheio de dores, eu fui tomar injeção no hospital e fazer exame. Quando eu saio do hospital, um pouco com a mão assim de lado, e a minha esposa pegada, não queria, uma médica olhou para
ela disse: olha, você está vendo aquele prédio ali? Esse vai ser o final do seu esposo. Quando a minha esposa olhou, lá no hospital é quando morre uma pessoa e leva para lá. Era um local como se fosse a pedra. Morreu no hospital e levava para lá. Praticamente ela disse: seu esposo não tem mais jeito. Eu fui desenganado 2 vezes pela medicina. Mas eu acreditava no milagre. Mesmo eu doente, eu olhava no hospital pelas pessoas. Mesmo eu sabendo que podia morrer, mas eu não parava de pregar essa palavra. Muitas das vezes meu pastor dizia: você não pode pregar, mas queimava meu coração. Porque eu sabia, porque mesmo morrendo, eu morria fazendo a vontade do Pai. Mas o Pai tinha projeto comigo. O Pai escreveu na palma das suas mãos aquilo que eu ainda iria fazer. Eu sabia que a última palavra era dele. Os homens podem até dizer uma palavra, mas a palavra final é do teu Deus, é do meu Deus, é do nosso Deus. Se você está sofrendo algo, se você está sendo desenganada, se você está sendo desenganado, se alguém está desenganando, não se entristeça, porque a última palavra ainda é do teu Deus. Muito bem, irmãos. Passando aquele sofrimento, tomei a primeira injeção, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, nona, décima, 11ª. Quando chegou perto da 12ª ampola da injeção, eu tinha que fazer um exame. E esse exame detectava se eu ia ser curado ou não. Ela só podia continuar o tratamento meu, a médica, se esse exame desse o resultado da hepatite C. E é o único sangue que podia ser tirado naquele exame das 12 semanas. Aí eu fiz o exame das 12 semanas, é o único. Se passasse as outras semanas, não podia tirar outro sangue, era daquele. Aí eu fiz o exame no HDT. Passou-se uma semana, passou-se 2, passou-se um mês, não chegou o resultado. E eu fiquei perturbado. Liguei para a médica e disse: doutor, e o resultado? Ela disse: olha, até eu estou preocupada com o resultado. Eu estou mais ansiosa do que o senhor para saber o resultado, para poder continuar o seu tratamento. Quando chega no hospital, os médicos disseram lá no ACEM que a máquina quebrou. Olha a complicação. Esperava consertar a máquina para saber o resultado. Nada da máquina funcionar. Prenderam a coleta do meu sangue e a médica disse que tinha uma semana. Se não resolvesse, não tinha mais jeito para o meu tratamento. Manda para a igreja um recado. O pastor mandou o pastor ir lá, o pastor chegou, querendo saber do resultado, nada. O pastor disse: vamos fazer particular. A médica disse: não serve o exame, só aquele. O pastor colocou um advogado, foi lá no HDT, foi lá no LACEN, conseguiram tirar o soro do meu sangue e eu fiquei feliz. Mas eu glorifiquei a Deus. Conseguiram arrancar, irmãos, o soro. E aí o pastor pagou e mandou para São Paulo para fazer em São Paulo. E eu esperando o resultado. Chegou o resultado, irmãos, mas não foi bom o resultado. Quando eu cheguei no hospital, a médica disse: eu tenho uma má notícia para você. E o que foi? Ela disse: a coisa é séria. O que foi, doutora? O seu soro foi tirado tudo com sucesso. Mandamos para tal lugar, mas a enfermeira que ia com bandeja na mão, quando ia levar para o laboratório para fazer o exame, levou uma queda, caiu e quebrou. E o seu sangue do soro foi derramado. Para você, só Deus. A mulher no laboratório ficou preocupada, com medo, que a irmã Marta mandou um recado para o apóstolo Paulo Mesquita. Ele mandou ouvir lá e ela preocupada disse: meu Deus, eu não tive culpa. Ela nem tomou Santa
negativo. E eu entrei naquele laboratório, chamei a enfermeira, chamei o médico, sentei ao lado deles e disse: doutor, não se preocupe. Doutor, não se preocupe. A enfermeira ignorava, não se preocupe. Eu vou para casa. Se o soro quebrou, se a máquina quebrou, se deu tudo errado, se o médico não resolve, é porque meu Jesus está botando a mão nesse negócio. Se não dá certo para a medicina, dá certo para o Senhor dos Senhores e aquele médico dos médicos que é maior do que nós. Fui para casa, mas a doença estava agravando. Parou o tratamento. Não tive condições de tomar mais o tratamento. Magro, branco, morre, mas não morre. Cheguei no gabinete do pastor, presidente José Antônio dos Santos, pastor Laelcio estava lá. E eu entrei, me deram uma sessão para me entrar dentro do baleado, fraco, desanimado de tudo, mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu disse: meu pastor, eu tenho uma notícia não boa para o Senhor. O que foi que aconteceu? A ampola foi quebrada, perderam o meu tratamento, não tem mais jeito. Eu dependi do resultado e deu errado. Pastor Neco se levantou, pastor Laelcio se levantou ali, me lembra muito bem desse dia. Levantou as mãos e começou a fazer uma oração. Eu lembro a oração do meu pastor. Ele disse: Senhor, cure o Hélio, para ele voltar às suas atividades pastoral. Foi a oração do pastor presidente. Ele tem feito a tua obra, Senhor. E ele começou a orar, irmãos. E o pastor Laelcio estava de lado, e a minha esposa também estava. E eu comecei a chorar, percebi a oração do pastor Nélio com tanta força de vontade, e eu não aguentei e comecei a chorar. O pastor Laelcio orou também ali naquele dia, no gabinete pastoral na sede do Farol. Terminamos, fui para casa. Naquele mesmo dia, contei para minha esposa. Ela pegou as 3 crianças, levou para o quarto, chamou o dedo, Luciano e Gabriel, disse: olha, dobra o joelho e vai orar pelo painho e peça para Jesus curar o painho, porque não tem mais jeito para ele. As 3 crianças dobraram o joelho no quarto, e a minha esposa dobrou o joelho no quarto. Eu, como estava sem força, sem saber o que fazer, me deitei na cama e fiquei olhando para o teto do quarto e comecei a interrogar: oh, meu Deus, por que, Senhor? Por que? O Senhor sabe que eu prego a tua palavra. O que foi que eu fiz de errado? Qual o pecado? E comecei a conversar com Deus, e ali me veio aquele sono leve, foi dando sono, dando sono. Irmão, eu estava tão branco que quem olhar para mim sabe que eu não tinha sangue. Eu estava com 47 quilos. Eu não comia, não sentia nada de vontade de comer. A minha boca tinha hora que amarrava com o alimento. E eu fui dormir doente, branco, com 47 quilos. Eu tomava 26 injeções por mês, 4 comprimidos por dias, fora as outras medicações. E eu fiquei ali deitado, me veio aquele sono, agarrei o sono. Durante o sono, eu passei a noite todinha pregando. E eu me lembro do sonho, queridos, que eu estava pregando e orando pelas pessoas. Tinha mais ou menos o pastor Isaías e a irmã Lúcia, uma semana que a irmã Lúcia tinha me visto ali no estacionamento da igreja. Eu branco daquele jeito, tinha uma semana da reunião do ministério. E eu estava deitado, mas eu passei a noite no sono pregando. Enquanto a mulher orava para os filhos, eu passei a noite sonhando pregando, pastor. E eu pregava como eu nunca tinha pregado, irmãos. E eu orava por tantas pessoas doentes, que eu me lembro do sonho que eu dizia: venha, que Jesus vai te curar. Venha, eu quero orar por você. Mas eu estava doente na cama. Durante o sono, e o sonho pregando, eu acordei de manhã, fui para o banheiro, lavei o rosto. Quando eu olho no espelho, os meus peitos estavam rosados. Eu olhei sangue nas minhas mãos. Eu pisei no chão e disse: eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor.
pastor, eu fui dormir doente, branco, e acordei curado e vermelho. Aí ele disse, pastor, Jesus me curou. Tem pessoas que não aceitam às vezes que rapaz está doente. Eu digo, não importa o que a medicina diga, o que importa é que Jesus me curou. E ninguém tira do meu coração que Jesus me curou. Pode vir doença do que for, vocês podem ver amanhã no meio do hospital, mas eu permaneço dizer, Jesus me curou, porque eu fui dormir doente e acordei vermelho e curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus me curou. Fui para o hospital, fiz um exame, a médica olhou e disse, doutor, e aí? Eu estou com essa saúde do que você. No exame que está aqui, você não tem mais a hepatite C. Então o exame em casa, era para eu trazer todos. Não tem mais a hepatite C. Eu digo, doutor, ele já disse os citosomérios também você não tem, não foi detectado. E a anemia, você está bem. Ô doutor, olha aqui esse exame que eu fiz aqui dos índios. Ela disse, não, você tinha 7 pedras, mas aqui você tem uma bem pequenininha. Ele teve que eu tenho somente a minha de lembrança. Passa dele que eu tinha lá e foi embora as outras. Eu só sei uma coisa, todos os exames que eu fiz até hoje, de 4 meses atrás, está tudo normal. A pressão normal, a anemia não tem, a hepatite não deu até agora, deu negativado. Eu não tenho mais aquela triste da citosoma no meu fígado. Eu agora estou comendo, não estou estipulando, mas de agora mesmo eu comi bem. Sabe o que é isso? É ele, crente, é ele, uma coisa aí. É Jesus, é Jesus. Se eu chamar qualquer crente daqui, por mais novo que seja, para correr comigo, você vai cansar, eu não vou cansar, porque eu estou alegre com Jesus. Eu subo a escada da igreja correndo. Sabe o que é isso? Até a operação parece até eu não sei para onde foi. Sabe o que é isso? É que quando Jesus cura, ele cura. Quando ele faz. Quando ele assina, não tem Satanás que apague aquilo que eu deixo. Você que entrou aqui por essas portas pensando que não tem jeito. Ah, Senhor, parece que até que a minha vida vai se acabar, parece até que não tem mais jeito para mim. É mentira de Satanás. O teu Deus estará aqui te dizendo, tem jeito para você, tem jeito para o teu filho, tem jeito para o teu esposo, tem jeito para a tua vida. Jesus Cristo estará aqui para resolver a tua causa, como ele resolveu a minha. Quem crê nisso vai adorando a ele, vai glorificando a ele. Estou em observação pela medicina. Glória a Deus. Porque quem teve hepatite C são 3, de 6 em 3 faz o exame. Eu fiz o primeiro de negativado, e abril eu faço o outro. Já estou com ele de negativado. Ainda estou em Maceió, não estou pastoreando igreja ainda, em observação, até depois desses 2 exames da hepatite C, que eu já estou crendo, porque quando ele faz o milagre, ele faz completo. Porque já estou pregando, estou dizendo que ele é grande, estou dizendo que ele pode, que ele faz, que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele é tremendo. Eu estou dizendo os feitos que ele mandou eu dizer. E eu creio que está dando certo, já deu certo, sempre vai dar certo, porque Jesus, a palavra não é do homem, é dele. Eu quero fazer uma oração para você. Vamos fazer uma oração, concluir esse testemunho. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo um hino que diz assim: aquilo que parecia não foi simples. Quem canta esse hino aqui? A senhora, a mocidade, quem é que canta? Jair, vem para cá. Então, doença, vem para aqui que Jesus vai te curar agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vem, e Jesus vai te curar, porque Jesus me curou. Você que não é crente aí, se quiser aceitar Jesus, venha para aqui também. Levanta a sua mão e venha para cá. E Jesus venha para cá. Tem uma pessoa que aceita Jesus também, venha para cá, chega. Já tem uma ali, venha para cá. Lembre-se, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus.
Deus.